Ok. Eu só vou passar para vocês 2 slides rapidinho e a gente já encerra, não vou nem demorar muito, e eu vou enviar para vocês esse material depois no e-mail introdutório, tá? É bem tranquilo. Abrir uma janela. Eu compartilho com vocês todos aqui, a gente já consegue ver. Ok. Então, acho que vocês conseguem ver aí a apresentação, aí deu certo. Então, aqui está o roteiro do projeto de pesquisa, gente. Isso é bem simples, tá? Eu peguei o exemplo da formiga, que é muito mais fácil da gente pensar. E depois isso aí vocês joguem para o trabalho de vocês. O problema de pesquisa é o quê? Eu tenho formiga na minha casa, pastor. O que eu faço agora, né? Então, vamos montar um projeto de pesquisa. A primeira coisa, antes de começar a definir o projeto, é a gente estudar bem claro o problema. Então, pera lá, você tem um problema que é formigas na sua casa. Então, todo mundo passa por isso, né? O que você vai fazer? Primeira coisa, fatos observáveis. Essa é a base de todo o problema. Então, o seu problema é observável? Foi analisado? Então, a primeira coisa, tenta analisar o problema com mais cuidado. É o problema que é a base da pesquisa. O problema, ele não é só as formigas terem invadido a casa. O problema também existem uma coisa chamada problemática, que são os desenvolvimentos desse problema. Então, por exemplo, você tem 2 problemáticas imediatas aqui. Uma delas é a contaminação, né? Que é justamente por isso que a gente tem que acabar com as formigas, porque ela gera contaminação dos alimentos, contaminação dos espaços, mas também há um certo desequilíbrio ambiental que nem sempre a gente consegue resolver, por isso as formigas estão invadindo as casas. Tá? O que a gente fez? Tem um problema de pesquisa, ele é comprovado por observação. Ok, como é que eu resolvo ele? Então aí, objetivos. O que você vai fazer em relação ao seu problema? Então, é essa que é a ideia. Então, você pode ter vários objetivos. Né? Então, eu coloquei 3 aqui. Por exemplo, a gente pode eliminar as formigas com controle de pragas, a gente pode usar uma metodologia mais natural, com ervas, para poder afastar as formigas, ou então a gente pode, e também, né, fazer uma pesquisa sobre como eliminar formigas. Todos esses são objetivos. Ok? Então, quando você tem um problema, a primeira coisa que você tem que pensar é como eu resolvo esse problema. Tá? Então, isso daí é o objetivo. O objetivo da pesquisa é o que eu vou fazer em relação ao problema. Então, eu posso estudar as formigas, eu posso eliminar as formigas com métodos convencionais, eu posso eliminar as formigas com métodos alternativos, eu posso criar barreiras para as formigas não invadirem a minha casa, eu posso procurar analisar o contexto para saber qual é a origem do que está atraindo as formigas. Então, todos esses são objetivos de análise. Tá? Feito a minha escolha, eu tenho que justificar. Porque eu estou escrevendo para outra pessoa ler. Então, por exemplo, você escolheu, você é uma pessoa naturalista, gosta do meio ambiente, então você escolheu fazer o controle natural de pragas, usando ervas, usando folha de mamona, né? Fazendo pesticidas naturais, porque você não quer agredir a natureza e tal, e quer controlar a praga. Legal, então você vai justificar que é por causa disso. Justificado, então agora nós vamos escolher um método, tá, de abordagem para que isso aconteça. Então aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar o método. Primeira coisa, eu vou escolher as ervas, depois eu vou fazer o tratamento delas, vou colocar as ervas nas formigas e vou esperar um determinado prazo para ver se deu resultado. Então isso é um método de abordagem. Existem vários métodos. Você pode usar um método bibliográfico, um método de estudo de campo, um método de estudo do fenômeno, um método de estudo de caso, tá? São vários métodos que você pode fazer. E por fim, a partir desse, isso aqui é só o começo da pesquisa, tá? Feito a escolha do método, aí você define a hipótese. Qual que é a hipótese? Bom, vamos lá. Se eu pegar e usar ervas nesse tipo de método, com esse tipo de prazo, eu eliminarei as formigas da minha casa. Então, essa é a hipótese. Então, isso daqui é o começo de qualquer projeto científico. Tá? Então, o projeto científico, a qualidade dele vai estar justamente na capacidade de você elaborar uma boa pergunta. Então, aí não é só elaborar um problema, não é só achar uma pergunta. Tenta sentar e pensar o problema. Quais são os fatos? Realmente existem? Qual é a problemática? O que esse problema está causando na sociedade? O que esse problema está causando no contexto? Objetivos. O que eu vou fazer? Eu vou resolver o problema? Eu vou apresentar um problema? Eu vou aprofundar no conhecimento de um determinado problema? Eu vou
apresentar soluções alternativas para um problema, eu vou questionar ou criticar as soluções atuais de um determinado problema. Então, são todos objetivos que você pode usar. Feito isso, justificar qual objetivo você escolheu. Olha, eu escolhi, então, eliminar a praga, então eu tenho que justificar. Eu escolhi fazer uma abordagem apenas histórica. Nós vamos estudar a história, então, para saber por que isso está acontecendo. Tá? Então, você tem que justificar. Justificado, qual método você vai usar para poder testar essa teoria sua, né? Então, então eu vou fazer um método bibliográfico. Eu vou olhar as diversas bibliografias para ver se essa minha teoria também tem fundamento em outros pesquisadores. Esse aqui é o método mais comum em estudos humanos. Mas você também pode fazer pesquisa de campo. Então, eu vou fazer entrevistas com as pessoas e vou procurar entender a opinião pública para, por meio disso, entender se há uma validação dessa minha tese. Tá, mas aí são formas de métodos escolhidos para validar. Eu vou estudar um caso, eu vou selecionar uma formiga, vou separar ela e vou procurar estudá-la, ver o que acontece, por que ela vai, por que ela volta. Aí é um estudo de caso, também serve como método para fundamentar a tua pesquisa. E a tua hipótese, que é a tua expectativa com isso. Com essa pesquisa, com essa identificação do problema. Então, qual é a minha hipótese? Então, isso daqui tem que estar muito claro. A maior parte dos trabalhos de vocês, que eu acompanhei, eles estão desenhados, mas eu preciso que vocês façam um desenho inicial. Às vezes, escrever um monte de texto acaba acontecendo o seguinte, vai perdendo coerência e a gente se perde na escrita. Então, uma boa dica é fazer um desenho. Então, aqui eu tenho uma sugestão para você fazer em casa. Então, você tem problema, objetivo, justificativa, metodologia e hipótese. Então, aqui os problemas e problemática, na primeira coluna, e depois você tem os tipos de objetivo que você pode ter em relação ao problema, a justificativa, como é que você monta, as metodologias que você pode usar e a hipótese. Então, aqui embaixo você vai preencher. Não agora, né? Depois em casa, você preenche e me manda. Tá? Manda num arquivo separado, não precisa ser nesse arquivo do PowerPoint, pode ser numa folha do Word, bem colocadinho, qual é o meu problema, qual é o meu objetivo, e tem que estar tudo amarrado, entendeu? Eu tenho um problema, o objetivo tem que estar relacionado ao problema, a justificativa tem que estar relacionada ao objetivo, a metodologia tem que estar relacionada ao todo, e a hipótese, que é a afirmação final, tá? Vocês montam isso daqui e me encaminhem, porque aí a gente consegue já dar uma orientação de como você vai trabalhar e qual a sugestão de bibliografia. Tá? Isso daqui é assim que vocês puderem. Tá? E aqui, então, eu coloquei quais são, o que eu fazer agora. Né? Nós começamos o projeto de pesquisa. O que eu vou fazer? Antes de tudo, você entra lá no Google, procura lá, plataforma Lattes. E lá vai estar lá, cadastrar currículo. Aí você entra lá na plataforma Lattes e cadastra o seu currículo. Por quê? Porque é por meio da plataforma Lattes que você é reconhecido como pesquisador e acadêmico. Para que você possa fazer parte do grupo de pesquisa oficialmente, você precisa ter o currículo Lattes. Aqueles que já têm, ótimo, só me encaminhar, depois eu vou mandar um formulário para vocês, solicitando para incluir o endereço da plataforma, porque eu preciso dela, tá? Para poder incluir vocês no grupo de pesquisas. E vocês, então, assim que vocês, quem não tem, entra lá, cadastra o seu currículo. Isso daqui vai levar vocês para frente, tá? Toda a vida acadêmica acaba sendo colocada aqui. É o começo da carreira. Ok? Ô Eduardo, deixa eu só fazer aproveitar esse momento e fazer um comentário, né? Pode. É muito legal ver que quem vem para pesquisa e quem está aqui é apaixonado por algum tema. Né? E a gente ouviu alguns temas aí. Ou, se não é apaixonado por um tema, está se sentindo incomodado por um problema, como o professor Eduardo colocou, né? Mas, além de ser apaixonado por esse problema, por esse tema, você tem que ser também namorado da pesquisa. Não basta só gostar do tema. Você tem que gostar de pesquisar. Todo o empenho do Eduardo é levar vocês numa categoria de um estudante para um pesquisador. Quem vem para cá, para o grupo de pesquisa, ou vai fazer uma produção de iniciação científica, é que quer adotar esse desdobramento do acadêmico para o pesquisador. Um pesquisador é diferente de um professor.
né? O professor ele dá aula, ele ensina outras pessoas e o pesquisador ele vai se aprofundar, vai dar todo o background ali para o professor, mas ele tem que ser apaixonado e é difícil porque tem um método restrito que precisa seguir. Um deles, você já vai perceber que no Brasil tem muita dificuldade um pesquisador, porque para se cadastrar na plataforma Lattes aí do CNPq, já é um parto, porque tem muitas informações, às vezes é demorado, então você precisa já ter esse ânimo para pesquisar. Né? Aí ela está colocando dificuldade com Lattes. É muita informação, muitas vezes a gente não sabe preencher o que eu coloco aonde. E toda a informação que você colocar no Lattes, você tem que, na tua casa, montar uma pastinha com as provas, com o certificado, com os diplomas, de tudo aquilo que você colocar lá, você tem que ter um material físico para comprovar. Tá bom? Hoje em dia tem diversos tutoriais, a gente pode fazer também de como preencher uma plataforma Lattes para ajudar vocês, mas no YouTube tem bastante aí. Só que é assim, todo certificado que você colocar lá, toda a informação, você tem que provar, porque em algum momento, se você quiser fazer uma pós, né, que se desdobra em mestrado, em doutorado, você tem que provar isso. Outro caminho é a publicação, né, que é o resultado da sua pesquisa. Quem que perguntou ali? A Cláudia perguntou. Tem como uma pesquisa ter 2 métodos? Tem. Né? Você pode colocar, quero utilizar o método bibliográfico e o hemerográfico, que é fazer pesquisa em jornal, por exemplo, ou em revista, para quem quer fazer uma pesquisa num determinado momento histórico, né? Num tempo e lugar, como o Eduardo falou. Então tem como? Tem como você fazer pesquisa de campo. Né? O Eduardo deu o exemplo de formiga, eu estava pensando ali, você pode entrevistar as outras pessoas da casa que estão se sentindo incomodadas com a formiga. No caso da formiga, você não consegue entrevistar a formiga, mas você pode fazer pesquisa, então assim, mesclar outros métodos. Mas, né, nessa etapa do pré-projeto, você tem que descrever certinho. Eu vou utilizar 2 métodos. Eu vou entrevistar, quero perguntar para as pessoas da minha casa que moram comigo, ou que são meus vizinhos que estão sendo afetados para formiga, vou fazer uma pesquisa de campo. E depois eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, por exemplo. Ou vou pesquisar os jornais da minha cidade para saber se teve surto ou praga de formiga em outros momentos. Dá para fazer isso também. Mas isso tem que escrever, tem que estar registrado. Porque aí fica claro que você está sabendo que você está pesquisando. Não é uma maneira intuitiva. Uhum. O pesquisador, o insight é intuitivo, mas depois o método deixa de ser intuitivo. Não é porque eu gosto, porque eu quero. Não, porque eu preciso seguir um jeito, uma classificação, uma ordem, uma nomeação científica. Não sei se eu ajudei aí, Eduardo. Legal, isso aí mesmo. Bem colocado aí. A gente vai estar trabalhando, gente, também tranquilo. Primeira coisa, então, façam Lattes, depois que vocês fazem lá, montem o desenho. Depois que você montar o desenho, vocês me encaminham que eu vou ajudar vocês. Vou dizer, olha, aqui cabe uma pesquisa de campo, aqui é melhor uma pesquisa bibliográfica, e aí eu vou estar orientando vocês quanto ao tipo de pesquisa, tá? Porque eu sei que isso leva um pouco mais de jogo de cintura, e aí eu vou ajudar um pouco vocês com isso. Quanto a isso aí, então, desenhe o projeto, estuda o problema, inicia o levantamento de dados. Essa é a parte mais tensa, porque você tem que fazer pesquisa. Então, você já começa, não deixa para a última hora, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você vai no Google Acadêmico e na plataforma de periódicos da CAPE e vai começar a procurar artigos científicos sobre o tema em questão. Então, que tema você está trabalhando? Procura se alguém já escreveu alguma coisa parecida, mais ou menos na mesma linha, é a primeira pesquisa que você faz. Por quê? Porque isso aí vai te dar bibliografia e dados para te ajudar a fundamentar a tua pesquisa. Então, a primeira coisa é essa. Tá? Então, saiu daqui, faça o desenho, estuda o problema e começa a pesquisa de dados. Então, você vai abrir lá uma pasta lá no teu computador, escrever lá pesquisa, abre um arquivo do Word, conforme você vai lendo os artigos científicos, você então vai colocando as notas que são interessantes com a referência de citação que você vai precisar usar no trabalho. Tá? Uma dica é, você não precisa ler o artigo todo,
Baixou, você olhou um artigo, lê a introdução e a conclusão. O resumo, a introdução e a conclusão. Que aí você já tem ideia se o artigo vai te servir ou não vai te servir. Eu falo porque você vai procurar artigos e eu coloco aqui no máximo 5 anos, tá? No máximo 5 anos. Não precisa mais que isso. Por quê? Porque você vai procurar, às vezes pode aparecer 1000 artigos, né? Então aí você tem que refinar a pesquisa para reduzir essa quantidade. Tá? E aí sim, entender que essa é a primeira parte de todo o trabalho de pesquisa. Esse é o que começa-se com a pesquisa, tanto para ver se o seu trabalho é original, se já não teve outra pessoa que escreveu, também para saber se existe alguém escrevendo algo parecido que vai fundamentar o teu trabalho. Ok? E aí, então, começar a fazer o fichamento já. Pode ser num arquivo do Word separado, pode ser num arquivo do Excel, onde você achar melhor. Ok, então, pessoal? Então, acho que aí, para nós, hoje, o que eu tinha era isso, né? Agradecer aí a participação de todos vocês, dizer aí que nós estamos felizes aí com as pesquisas. Eu acredito que nós vamos ter um bom ano aí de pesquisa, e vocês vão ver que faz diferença. A Ana, que está aí conosco, a gente, às vezes eu leio os textos, ela mandou o pré-projeto esse ano, se comparar o pré-projeto dela esse ano e o pré-projeto do ano passado, de quando ela entrou, você já vê um salto em termos de qualidade de pesquisa, em qualidade de conteúdo, em qualidade de objetividade, tá? Que são realmente aquilo que o curso tem para dar para vocês, o grupo de pesquisa tem para dar para vocês. Obrigado a todos, professor Roney, professor Jonas, querem fazer considerações? Gente, muito legal ter vocês em pleno sábado de manhã, véspera aí do Dia das Mães, né? Estarem envolvidos com pesquisa é muito legal. Eu coloquei um linkzinho aí de um programa que você pode utilizar. É meio complicado no primeiro momento, mas com o passar do tempo é um programa muito bom para você montar bibliografias e referências bibliográficas. É um programinha bem legal. Mas eu fico muito feliz de conhecer os alunos de História que estão conosco aqui, né? E também os de Teologia. Eu não sei se tem de outros cursos. Tem um de Sociologia, legal. Não veio hoje. Bom, o Eduardo vai fazer esse caminhar com vocês. Nós temos um grupo de pesquisa. Depois o Eduardo vai fazer essa seleção daqueles alunos que podem participar conosco do grupo de pesquisa. Isso dá mais lastro ainda, né, para a sua vida acadêmica, isso é muito legal. Os projetos são bem bacanas, eu vi os temas, gostei muito. Então, de parabéns aí por aquilo que vocês estão se empenhando, né? Mesmo na educação à distância, isso não impede vocês de continuarem pesquisando, isso é muito legal. Porque desmistifica que a EAD é um ambiente fácil, de estudo fácil, e que não produz pesquisa e que não produz extensão. Então, estamos aqui, né, pelo menos 11 alunos, né, Eduardo, se não me engano, que estão mostrando que dentro da educação à distância, de diversos lugares do país, com todas as dificuldades técnicas que a gente tem, acesso à biblioteca, nós estamos indo como guerreiros, né, como super-heróis aí, continuando a pesquisa, mesmo até quando o próprio Ministério da Educação nos empurra ao contrário, né? Mas com certeza vamos produzir bons conteúdos. Eu fico feliz, tá bom? Com a pesquisa de vocês. Quero ver o resultado final. Gostaria muito que todos recebessem a bolsa. É um valor pequeno, é irrisório, né? Patrocinado aí pelas fundações, né? Pelos grupos de fomento, mas isso já é um incentivo para continuar, pelo menos comprando um livro, fazendo algo assim. Sejam muito responsáveis com os prazos, tá? Isso é importantíssimo, serem responsáveis com os prazos. Se for preciso, né, gritem aí, falem com o Eduardo para conseguir um co-orientador, para ajudar a pesquisar, para dar mais celeridade para vocês, mas mantenham-se sempre próximo de estar escrevendo, tá? Não espere, vai vir um vento impetuoso e vai me lançar na minha mente que eu devo escrever. Não é assim. É escrevendo, né?
colocando aí, sentando na cadeira e escrevendo. E escreve, não vai ficar bom, você escreve, tem uma hora que sai. Né? E aí os professores vão ajudar nisso aí, tá bom? Por isso que não fique esperando. Boa parte, o Eduardo sabe disso, boa parte da dificuldade de quem está pesquisando mas não me dá vontade. Vai sem vontade mesmo. Me escreve. Tem que escrever, tá? Por isso que não pode ficar longe. Não, eu tô com outras atividades aqui, daqui 2 semanas eu volto a escrever. Não faz isso não, tá bom? Isso é para a qualidade mesmo da pesquisa de vocês, para que vocês possam ser responsáveis, né? E para que no final depois a gente veja todo mundo aí publicando um artigo, ou nos anais, né? Lá da mostra de iniciação científica, porque bianual nós temos, um ano a gente tem a mostra, né? De iniciação científica, e no outro ano a gente tem o EPCC, que também é um evento internacional. Então, se você publica nos anais do evento, você já está publicando num evento internacional. Ó, que legal. Isso é bem bacana. Deus abençoe todo mundo. Bom final de semana. Professor, Pro curso. uma dúvida antes de encerrar, que você falou dos eventos. No curso, que eu não sei se mais alguém que participou, que encerrou ontem, a professora Priscila falou que em agosto tem um evento e que quem é bolsista tem que apresentar um resumo nesse evento. Então, na verdade, tem que estar bem adiantado até agosto, né? Como coordenador, eu vou falar que sim. Como amigo, eu vou falar, talvez não seja tão assim. Como coordenador, o que eu falo? Quanto mais você produzir, você dá mais segurança para você e para nós do curso. Né? Quanto mais rápido você produzir. Mas nesse primeiro momento, em agosto, você vai fazer apenas um release do teu projeto. Tá bom? Você vai melhorar o teu pré-projeto e vai apresentar ele. Entendeu? Então não precisa ficar assim com o coração na boca. Então, ali... Considerações iniciais, né? Considerações iniciais. Como é que está sendo a tua pesquisa? O que você já conseguiu fazer? Né? Qual é o andamento? A ideia das comunicações não é apresentar o trabalho, é apresentar o andamento da pesquisa. Tá? Inclusive, se todos vocês quiserem se inscrever em outros congressos para apresentar o andamento da tua pesquisa aqui, em qualquer outra instituição, vocês podem. Se inscreve como comunicador, coloca o teu pré-projeto para apresentar e eles abrem um espaço, você comunica. Tudo isso entra no currículo Lattes, tá? Aí o que eu oriento? Por exemplo, os alunos de história, é legal vocês buscarem eventos relacionados à história, porque isso dá mais peso, dá mais estofo para a pesquisa de vocês. O EPCC, no caso aqui, ele é mais aberto, ele é mais abrangente, que é legal também. Mas a teologia tenta publicar dentro de quem está falando sobre teologia, de história, quem está publicando sobre história. Tem que ver sempre se tem uma aderência da tua temática com o tema do congresso, ou com o tema, né, da onde você quer publicar. Mas se tiver aderência, vai atrás de pesquisar mais voltado para a tua área, se é que vocês têm desejo, né, de continuar estudando e pesquisando dentro da área. Acho que isso é legal. Gente, obrigado então, né, Ronen? Gente, obrigado. Desculpa, hoje nós passamos um pouco do tempo, por causa que foi o primeiro encontro, ouvindo todo mundo. Nos outros a gente consegue dar mais celeridade, mais objetividade. Obrigado a todos, bom fim de semana, feliz Dia das Mães aí para todas que estão, para vocês também que vão passar com seus familiares. E até a próxima, gente. Comecem a pesquisa. Ronen? Valeu, muito obrigado, Eduardo, por todo o trabalho, por todo o empenho aí, tá? Estamos aqui no background para ajudar. Até mais, gente. Tchau, tchau, pessoal.